Posso impor outra. Descumpriu de novo. Decreto a prisão preventiva. Não tem outra medida mais que pode ser imposta? Então decreto a prisão preventiva. Então, embora presentes os requisitos já então existentes, acresceu-se essa possibilidade da substituição da medida cautelar. Descumprimento de medida cautelar imposta, decreta-se a prisão. O artigo 315, ele trouxe repetiu, né, uma regra que, como eu costumo dizer, igual subir para cima, descer para baixo, chovendo molhado, né, dizendo que a decisão que decreta a prisão preventiva ela deve ser fundamentada. Eu queria que alguém me apresentasse uma decisão judicial que não precisa. Desnecessário, não é? O artigo 93, inciso 9 da Constituição já traz essa obrigatoriedade. Então é desnecessário dizer em decisão judicial fundamentada. Decisão judicial tem que ser fundamentada, qualquer que seja ela. A decisão que não é fundamentada ela é nula de pleno direito. Porque a decisão não fundamentada, ela vai justamente subtrair e limitar o acesso ao duplo grau de jurisdição. Porque num recurso eu vou ter que impugnar um fundamento de fato do direito. Se eu não tem esse fundamento, eu vou impugnar o quê? Então é desnecessário dizer que a decisão judicial precisa ser fundamentada, mas expressamente o legislador mais uma vez falou que a decisão decreto de prisão preventiva ela deve ser fundamentada. O artigo 314 traz uma disposição expressa também, vedando a decretação da prisão preventiva quando o fato foi praticado sob uma evidente circunstância caracterizadora de uma excludente de ilicitude. Ou seja, aquelas citações do artigo 23 do Código Penal. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, exercício do cumprimento do dever legal. Então, se o juiz verificar que o fato foi praticado sob o abrigo de uma dessas excludentes, é vedado a decretação da prisão preventiva. Tá certo? Como regra, a prisão preventiva, agora, ela só pode ser decretada, essa hipótese está lá no artigo 313, tá, gente? Ela só pode ser decretada em crimes punidos com reclusão, ou seja, detenção não cabe, cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 4 anos, ou seja, 4 anos e 1 dia para cima. Essa é a regra, tá? Ela só pode ser decretada, de acordo com o artigo 313, inciso 1, em crimes punidos com reclusão, com pena máxima superior a 4 anos. Porém, em toda regra, admite-se a exceção. E a exceção vem logo no inciso 2º, no inciso 2, que admite a decretação da prisão preventiva, embora não fale expressamente, mas subentende-se que seja assim, a crimes punidos com detenção ou então com uma pena de reclusão inferior a 4 anos, quando se tratar de pessoa reincidente, excetuado aquele período posterior ao período depurador da reincidência, previsto lá no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Ou seja, após extinta a pena, 5 anos transcorridos, após extinta a pena, terminam os efeitos da reincidência, né? É chamado período depurador. Então, após esse período, não tem problema nenhum. Agora, para o preso que seja reincidente, ou seja, aquele que praticou esse novo fato após o trânsito julgado de uma sentença anterior, cuja pena não foi ainda extinta, a ele, ainda que pratique um crime punido com detenção, pode ser imposta a prisão preventiva, pode ser decretada a prisão preventiva. Porém, embora o legislador não trate isso expressamente, mas nos parece óbvio que continua a ser vedada a prisão preventiva para os crimes culposos. Ou seja, admite-se como exceção a pena de detenção ou a de reclusão inferior a 4 anos. Mas nos parece ainda incabível, impossível a imposição da prisão preventiva para crimes culposos, ou seja, apenas crimes dolosos. Tá certo? Uma outra inovação no artigo 313 diz respeito à possibilidade de decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica. O antigo inciso 4, a situação hoje é tratada no inciso 3, o antigo inciso 4, que foi revogado pela reforma, dizia que pode ser decretada a prisão preventiva no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, visando assegurar o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Ou seja, as hipóteses alcançadas pela Lei Maria da Penha, tratada pela Lei Maria da Penha. O que o legislador fez agora? Simplesmente ampliou essa possibilidade de tutela, ou seja, estendeu também
o contexto de violência doméstica praticado não só contra a mulher, mas contra o idoso, contra a criança, contra o adolescente, contra o enfermo, contra o deficiente. Ou seja, toda pessoa que se colocar numa situação de debilidade, numa situação de hipossuficiência, e não apenas a mulher. E aí eu me aproveito de uma frase do professor Isaías que diz o seguinte: falta tutela a nós, homens. A prisão preventiva agora, ela já é imposta no caso de violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra a criança, contra o adolescente, contra o enfermo, contra o idoso. Todas as pessoas que são tuteladas pelo ordenamento jurídico de forma especial. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Mulher Casada, o Estatuto da Lei Maria da Penha. Atualmente, né, o Estatuto da Diversidade Sexual. Professor Isaías, estamos sem tutela alguma, totalmente desprotegidos, não é isso? Mas bem, por fim, a prisão preventiva, no parágrafo único do artigo 313, ela emprestou o Instituto da Prisão Temporária, permitindo que seja decretada, além dessas hipóteses que nós tratamos, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa contra quem a prisão será decretada, do preso, em última análise, ou este não ofereça elementos capazes de identificá-lo. Essa previsão de prisão provisória já era tratada na prisão temporária, não é? Cabe prisão temporária quando não for possível a identificação da pessoa, do investigado. Porém, a prisão temporária, como vocês sabem, ela somente é admitida para determinados crimes. Aquele rol expresso elencado lá no inciso 3 do artigo 1º da Lei 7.960. Ou seja, é um rol taxativo. Então, por exemplo, se eu estiver diante de um crime de estelionato e houver dúvidas sobre a identidade do estelionatário, do agente, eu não poderia decretar prisão temporária. Por quê? Porque a lei de prisão temporária não admite, por este motivo, a decretação da prisão. Porque o crime de estelionato não está elencado dentre os que admitem a prisão temporária. Agora eu já posso decretar essa medida a título preventivo para esses crimes que não admitem a decretação da prisão temporária. Porém, embora não o diga na prisão temporária, mas eu acredito que com a previsão expressa agora no parágrafo único do 313, essa interpretação vai ser também estendida para a prisão temporária, deve cessar a prisão no momento em que ocorre a identificação. E a prisão temporária, ela sempre foi tida como uma prisão arbitrária justamente por causa disso. Ela era decretada quando havia dúvida quanto à identidade da pessoa. Pronto, decretei, prendi, já sei quem é, deixar preso temporariamente para quê? Não, eu tenho que mudar o título prisional. Eu tenho que convertê-la em preventivo. Tenho que transformar a prisão temporária em prisão preventiva. E acredito que assim deve acontecer também. Amplia-se a possibilidade. Eu posso decretar prisão preventiva no decorrer da ação penal, ou mesmo no curso do inquérito, se houver requerimento, se tiver dúvida sobre a identidade da pessoa. Porém, no momento em que essa identidade é esclarecida, a prisão desaparece. Aí ela tem que ser substituída por uma outra medida cautelar distinta da prisão. Correto? Essas considerações que tínhamos a fazer, espero que nós possamos debater isso ao final e esperamos que os outros painéis também tragam elucidações importantes a essa relevante codificação processual. Muito obrigado. FDCI, superior em tudo.